Neste sucesso de vendas, o autor Tal Eker ensina lições importantes em duas etapas: o que há de errado com a maneira como a maioria das pessoas pensa sobre dinheiro, e como mudar essa realidade aplicando o que ele chama de 17 arquivos de fortuna. O livro fornece uma aplicação prática desses arquivos e é essencial para quem deseja aprender mais sobre como os ricos pensam. O próprio autor enfatiza que ser rico não é uma questão de nível de escolaridade, inteligência, talento, possibilidades, métodos de trabalho, contatos ou felicidade. Depende principalmente de como lidar com o dinheiro que aprendemos na vida. Se você quiser aprender sobre o modelo de sucesso de Eker, vamos agora ensinar-lhe todos os pontos-chave descritos no livro. Na introdução, Al começa falando sobre seu caminho para o sucesso e explica que era obcecado por riqueza, que estudou todo tipo de material sobre estratégias e maneiras de enriquecer. No entanto, os negócios que ele abriu ainda estavam falidos e ele não entendia por quê. Um dia, o amigo de seu pai, um milionário, deu-lhe um conselho, dizendo que se você pensa como os ricos, você tem sucesso como eles. Portanto, Al, determinado a seguir o conselho, estudou tudo o que podia sobre a psicologia do dinheiro, do sucesso e da renovação mental. E, graças a essas ferramentas, ele finalmente conseguiu ter sucesso nos negócios. Ele percebeu que duas coisas o estavam impedindo de se tornar rico: pensamento de curto prazo, com resultados urgentes e a consequente falta de motivação quando eles não vêm, e o medo do fracasso, arraigado em sua mente por pensamentos errados. No seu caminho, como replicador da ideia de mentalidade de riqueza, o autor viu, em muitos dos seus seminários, pessoas que alcançaram sucesso e outras que não saíram do nível action. Ele atribui esse fato ao ponto em que o mais importante não é o que você aprende com ele, mas o que você quer aprender para ter sucesso. Parte 1. Seu modelo de dinheiro. No início da parte 1, Eker apresenta uma série de perguntas e afirma que suas respostas determinam seu grau de sucesso. Faça o teste e responda a essas perguntas. Quem é você, então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e as suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? Responda a essas perguntas, pelo menos 2 vezes, agora e ao final dessa resenha, depois que absorver os ensinamentos do autor. Veja, a seguir, os princípios de riqueza apresentados. 1. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Nesse primeiro princípio, o autor compara pessoas que ganham na loteria e logo estão pobres de novo e multimilionários, como Donald Trump, que perdeu cada centavo de seus bilhões e anos depois novamente era um bilionário. A questão-chave para o autor é: não importa quanto dinheiro você ganha, mas saber lidar com ele. Se você tem uma mente condicionada a gerar e manter riqueza, você será bem-sucedido, não importa o que aconteça no percurso. Entretanto, algumas pessoas não estão preparadas para lidar com o dinheiro, pois falta a elas o principal: a mente milionária. 2. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Esse princípio é explicado pelo autor com base na teoria dos 4 quadrantes, segundo a qual nossas vidas acontecem nos mundos físico, espiritual, mental e emocional. O mundo físico é apenas a exteriorização dos outros 3. Dessa forma, se algo não está certo nele, devemos analisar em qual dos 3 quadrantes encontra-se o erro, antes de corrigi-lo. 3. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Al ensina que a falta de dinheiro é um sintoma e não o problema em si. Para tratar o problema, devemos mudar nossa mentalidade sobre a riqueza e um instrumento poderoso são as declarações. O autor convida os leitores a declararem em voz alta cada um dos princípios de riqueza pelo menos 2 vezes ao dia, para que sirvam como reforço positivo no recondicionamento de suas mentes. 4.
A sua programação conduz aos seus pensamentos, os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos, os seus sentimentos conduzem às suas ações conduzem aos seus resultados. Através desse resumo, o autor explica o chamado processo de manifestação e alerta sobre os perigos da programação verbal enraizada em nossos subconscientes desde crianças. O chamado modelo de dinheiro que nos foi passado está velado em frases repetidas ao longo do nosso crescimento, como: não temos dinheiro para isso, dinheiro é ruim, ricos são gananciosos, entre outras. Outra programação enraizada em nosso subconsciente são os exemplos. O próprio autor descobriu que o motivo de fracassar diversas vezes antes de obter o sucesso, após o conselho recebido do amigo de seu pai, era que inconscientemente repetia o exemplo fracassado de negócios de seu pai. Há ainda os episódios específicos. No livro, Ecker cita uma história interessante de uma enfermeira que viu o pai dela morrer de infarto. O senhor morreu em meio a uma discussão sobre dinheiro e isso a marcou negativamente. Assim, dinheiro para ela era associado com dor e, por esse motivo, ela não conseguia ser financeiramente bem-sucedida. Depois de abordar detalhadamente cada uma das 3 programações negativas, ensina como se livrar dessas. São 4 passos a serem seguidos: conscientização, entendimento, dissociação e recondicionamento, feito através de declarações positivas, repetidas 2 vezes ao dia em voz alta. Para fechar a parte 1 do livro, Al propõe uma autorreflexão sobre o modelo de dinheiro de cada um, a fim de descobrir se seu condicionamento está te levando por um caminho de sucesso ou fracasso. Para responder essa questão, além dos passos mostrados na tabela, ele sugere mais algumas análises, que devem ser feitas nos seus resultados, renda, investimentos, entre outros. Isso ajudará você a saber qual é a sua programação em relação ao modelo de dinheiro. De posse dessa informação, cabe a você zerar esse modelo e começar a reprogramá-lo para obter cada vez mais sucesso.